Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui mais uma vez para continuar aí com o nosso trabalho, né? Bom, primeiramente queria agradecer todo mundo aí que deu as boas-vindas pelo meu retorno, né? Pela minha volta. Eu acho engraçado porque é um sentimento de amizade. A gente acaba criando uma amizade com as pessoas que seguem a gente. E aí a gente acaba caminhando juntos nessa parceria que a gente faz, né? A gente vê que geralmente tem as pessoas que estão sempre fazendo os comentários, são as mesmas. Isso acaba criando uma certa proximidade com a gente começa a ficar mais próximo, né? E é muito legal isso, porque a gente consegue ir acompanhando também o desenvolvimento de cada um ali, de vocês, né? E vocês também acompanhando o desenvolvimento. Então é um trabalho em conjunto. Eu gosto muito disso, isso é maravilhoso, né? Muito gratificante poder ter. Eu tô olhando aqui que tá aqui aberto aqui no computador atrás do celular a tela com os comentários, né, de vocês. Então muito obrigado, gente, fico muito feliz. Tem outros que não comentam também, mas eu sei que sempre acompanham aí, gostam dos vídeos, e fico muito agradecido também por todos vocês aí que estão acompanhando. E a gente acaba caminhando junto, como eu falei, né? A gente se ajuda. Isso é ótimo. Bom, vou falar mais um relato aqui. Esse aconteceu comigo essa semana e ele foi muito interessante para mim. Ele trouxe uma experiência diferente, né? Como vocês viram aí no nome do vídeo, eu estava lá assistindo é como se fosse uma entrevista, sabe quando a pessoa senta em uma cadeira ali, fica o pessoal atrás assim, não era um teatro grande, não era um lugar gigante, não. Era um lugar que devia ter umas 40 pessoas ali, umas 40 pessoas no máximo, né? Umas 40 pessoas assim em volta, na frente dele assim, e ele comentando, ele dando essa palestra, né? Eu vou falar de palestra, mas não era bem uma palestra, porque tinha perguntas e respostas, né? As pessoas perguntavam para ele as coisas e ele respondia. Então tinha essa interação com as pessoas ali, várias, não era uma palestra e depois eu vou abrir para perguntas e respostas, não foi isso. Então falou muita coisa, só que eu fiquei lúcido que eu estava ali, fora do corpo, já perto do final. Eu acho que o filtro, né? Quem não entende do filtro aí, existe uma teoria de uma certa linha esotérica que fala que nós temos um filtro dentro do nosso cérebro físico ou espiritual, não sei, acho que é no físico, que ele é que mensura quanto de informação vai passar para o cérebro físico, porque o nosso corpo é como se esse filtro conhecesse a amperagem ali que nosso cérebro aguenta suportar daquela informação, daquela experiência. Então ele manda de acordo com o que nós aguentamos ali. Isso devido à nossa evolução, devido ao nosso dia, ao nosso estado emocional, tudo vai contar. Então, muitas vezes a gente pensa que é o mentor, né? O mentor não deixou eu lembrar, o mentor que fez eu esquecer. Gente, o plano espiritual tem tecnologia, não é tudo vai ter um mentor ali trabalhando. Não, ele põe um chip, não sei lá, um exemplo, põe um chip, não sei, esse chip vai calcular o que é que você tem condição de assimilar quando você acordar e o que você não tem. E pronto, simples assim, gente, não é tão complicado. O Guilherme Falck voltou a gravar os vídeos dele e eu recomendo vocês entrarem no canal dele, assistir o último vídeo dele, que ele fala exatamente sobre esse sensor que a gente tem, tá? Então recomendo vocês irem lá, e quem for lá, por favor, comenta, faz um comentário lá, né? Vim a pedido do Renato. Vai ser legal saber que a gente está criando esse círculo assim, de amizade, né? Expandindo nossa amizade. Não, vai ser bem bacana, mas é muito interessante o vídeo, tá? Agora que ele voltou a gravar os vídeos, também sigam ele lá, tá? Não deem bobeira não, que é muito estudioso também, né? Bom,
Então vamos lá, sobre a palestra, eu estava lá, eu estava mais à frente e eu tomei lucidez e tô vendo ele falando e falando. Eu falei, nossa, olha só, ele tá aqui, gente, é o Jô. Falei, ele tá aqui, ele tá bem, sabe, com aquela mesma aparência, porém um pouco mais magro, mas não tanto, tá? Porque não sei se ele quis se apresentar assim lá. Outra coisa que eu vou deixar claro também, né? Eu percebi que era ele, né? Pode ser que era outro ser, pode ser que minha mente confundiu e tudo, mas a sensação é que era ele, sabe? A pegada, assim, das palavras, de tudo, o jeitão dele, assim, mantém. A gente acha que a gente muda, quando morre não muda não, tá? A gente mantém o jeito nosso. Lógico, dependendo do nível de evolução, você pode lembrar de outras vidas, como é que você era, e aí você escolhe o jeito que você quer, mas nos níveis mais básicos de evolução, assim, no começo ainda, a gente não fica escolhendo, não. Então ele voltou. Tinha um rapaz, qual que foi o meu erro, tá? Peço até desculpas por isso. O meu erro foi não ter anotado tudo direitinho, assim que eu retornei para o corpo. Na verdade não foi anotado, foi não ter repetido mentalmente no plano astral. Porque esse rapaz, tinha um rapaz assim, eu lembro até da característica dele, vou tentar descrever para vocês. Ele tinha a roupa era uma roupa, lembrava essas roupas havaianas, sabe? Tava com essas roupas assim, com coqueiro, com essas coisas assim, mais coloridas assim, bonita. E o cabelo dele era meio cheinho assim, era um anelado, sabe? Caracolado assim, meio cheinho na cabeça. Rosto assim, não tão rude, mas também não tão simpáticozinho, sabe? Aquele rosto mais comum assim do masculino e sem barba, né? E ele fez uma pergunta pro Jô e eu esqueci de repassar a pergunta na minha cabeça. Eu acho que só quando a gente vai tendo mais experiências e mais que vai ficando mais fácil isso. Mas ele fez uma pergunta e o Jô respondeu de forma firme, mas sem ser rude, sem educação, sem ser bravo. Ele respondeu de uma forma como se estivesse dando um conselho. Vou dar um exemplo, tá? Não foi isso que ele respondeu, vou falar a resposta dele aqui. Mas é como se a pessoa respondesse assim: você precisa acreditar em você mesmo para você conseguir. Você não percebe que você tem tudo na sua mão? Você só precisa dar o primeiro passo agora. Está dependendo de você agora. É como se fosse assim, sabe? Não está sendo grosso, não está sendo rude. Está falando ali, motivando a pessoa. Essa é a palavra, motivando. Então ele falou de forma motivacional e firme. E o rapaz perguntou alguma coisa para ele, e aí ele foi falando, foi explicando. E eu vendo aquela explicação, assim, não era coisa muito nova para mim, já tinha escutado aquilo, mas de outra forma, né? Então não era, mas no final ele falou uma frase que eu gostei bastante e eu decorei essa frase, porque ela eu repeti lá na hora. Então eu decorei, quando eu voltei pro corpo eu peguei o celular e anotei essa frase que ele falou. E a frase foi o seguinte, ele falou assim, aí ele estava dando esse conselho motivacional pro rapaz, e o rapaz, ele falou assim com o rapaz no final, a perfeição não é você fazer exatamente o que você escutou, não é isso. A perfeição é você fazer mais do que você escutou. Você entendeu? Falou com ele assim, e eu gravei aquilo e falei, nossa, a perfeição não, e fiz assim mesmo, né, mentalmente, a perfeição não é fazer exatamente o que você escutou, ou seja, exatamente o que te pediram para fazer, ou exatamente o que esperam de você, né? A perfeição é você fazer mais do que você escutou, ou seja, fazer mais do que te pediram, fazer mais do que esperam de você. Ou seja, isso inclui até a gente mesmo, né? Fazer mais do que a gente se propôs a fazer.
Isso em qualquer área da nossa vida, seja, eu costumo falar em qualquer área, mas eu gosto de dizer também em qualquer momento da nossa vida, porque tem um momento que você quer buscar uma coisa, aí no outro momento, não, cansei disso, agora eu quero buscar isso, aí busca outra coisa, mas que busque dessa forma. Essa frase me impactou muito, sabe? E assim, falando um pouco mais do lugar que eu estava, não vou estender muito porque eu tive pouca lembrança dessa experiência, né? Foram assim uns 5 minutos só, então eu vou falar o que eu lembro, né? Do lugar, ele estava assim em cima, tipo, sabe, é exatamente esse o ponto, esse show acústico que tinha na MTV na época, né? Que ficava num palco baixinho assim, e o pessoal tudo sentado, é exatamente aquilo ali. Era aquilo ali mesmo, né? Um ambiente bem agradável, confortável, daquela forma, ele sentado de frente pra gente, numa poltrona bem confortável, meio arredondada assim, bem confortável ali, com aquele jeito dele ali, e ele tava bem firme mesmo, bem firme no sentido que eu digo assim, ele tava bem mesmo, sabe? Olhei em volta, assim, tinha bastante gente também, não conhecia ninguém ali. Às vezes acontece muito da gente estar na experiência fora do corpo e lá a gente conhece essa pessoa, né? Só que aí quando volta pro físico, acho que esse filtro, esse sensor, ele não deixa passar pro cérebro físico porque não tem registro no corpo físico dessa pessoa. Então não faz sentido você lembrar daqui, né, dessa pessoa no corpo físico, sendo que você conhece ela de lá. Bom, então é isso, a experiência, ela é curta, mas para mim valeu muito, sabe? Principalmente de estar ali podendo assistir uma palestra dele. E, inclusive, a minha noiva falou comigo assim, Renato, não, falou assim, amor, eu quero que você me leva lá também, me leva na palestra dele, eu também quero ver uma palestra dele. Eu falei, mas você não tem medo de espírito? Você não tem medo de fantasma? Ah, mas dele eu não tenho medo não, dele não tem problema não. É muito engraçado isso, né? E é isso que eu falo com as pessoas, gente, o espírito, ele é uma pessoa. Lá você enxerga ele como uma pessoa, ele não é um... É porque a gente vê muito filme de terror, esses filmes assim, e a gente fica pensando que todo espírito vai querer correr, pegar a gente, né? Querer vir atrás da gente, assustar a gente, bater na gente, fazer coisas horríveis. E a gente pensa que é assim, mas isso aí, gente, para acontecer do lado de lá, nossa, não é assim também não. Né? A não ser que você seja uma pessoa que anda aprontando muito por aí, tá? Porque se você apronta mais ou menos, você ainda vai, dificilmente você vai encontrar esses espíritos que querem te maltratar, te fazer uma coisa. Se você apronta mais ou menos, você vai encontrar os espíritos que gostam de te usar, né? Eles vão te usar para poder fazer coisas para eles, né? Igual um relato que eu fiz uma vez que eu fui num bar e tinha um rapaz lá, tinha vários espíritos assim assediando ele para ele beber, e aí nós tocamos aqueles espíritos tudo de lá, né? Tocamos, que eu digo assim, mandamos energia lá para eles, e eles saíram de perto e deixaram o cara em paz, né? O cara devia estar no corpo astral ali, mas então assim, mas eles não estavam ali assustando ele, né? Querendo maltratar ele, querendo fazer coisa errada. Até porque é interessante manter ele bem, né? Ele não assustar com esses companheiros, né? Então, mas é engraçado, e aí eu falei com ela assim, uai, se der eu te levo, né? Agora tem vários fatores aí, o problema não é levar, o problema é o sensor, vai deixar ela lembrar, né? Então os exercícios de projeção astral, de espiritualidade, eu acredito que eles ajudam a preparar o nosso corpo para que esse sensor entenda que pode mandar mais informação que a gente vai assimilar com clareza e riqueza de detalhes. Bom, então é isso, deixa eu contar aqui agora. E outra coisa, falou, me leva para ver e tudo, eu posso até levar, mas é o que eu falei, né? Não depende só de mim, né? Eu posso levar, chegar lá ela não entrar, eu posso levar e eu posso tentar levar e não ser permitido, tem vários fatores, mas vamos ver, né? Na próxima palestra aí que tiver, quem sabe. Bom, agora tem umas perguntas. Duas perguntas vocês colocaram no último vídeo. A Samira Duarte colocou aqui, ó. Tem alguma dica para energizar a consciência e para não dormir enquanto faz técnica para sair do corpo? Olha, Samira, a técnica ela é para relaxar,
Sim, ela tem que relaxar muito. Porém, se você estiver com sono, estiver cansado, várias técnicas, várias pessoas que ensinam a sair do corpo, elas falam, se você está muito cansado, é ideal que você durma um pouco, até porque, voltando nesse sensor, né, ele não vai deixar a informação passar, uma vez que seu corpo está tão entorpecido ali de cansaço, que precisa primeiro, é igual o celular, vocês já viram isso aí, vou fazer uma analogia boa aqui. Celular, quando ele descarrega todo mesmo, você liga ele na tomada, ele não aparece nada, aí passa uns 10, 15 segundos que acende a luzinha, aí depois que começa a carregar, mas se você já conectou ele ali na tomada, ele já tinha que acender a luzinha, mas não, parece que precisa de uma carguinha primeiro, para depois todo o sistema dele começar a funcionar, né? Ele entender. E eu acho que é a mesma coisa, né? Quando esses espiritualistas falam. Então, é importante, se você está muito cansada, dorme um pouco, umas 2 horas, depois levanta, anda um pouco, sabe? Andar ajuda muito, né? Você despertar. Então, anda um pouco. O ideal é não fazer o exercício quando estiver muito cansado. Você vai dormir, né? Não tem jeito. Essas são as prioridades do nosso corpo. Primeiro, então ele vai entender que ele tem que desligar, ele não quer saber se você quer ficar lúcido ou não, ele vai desligar. Então eu estou falando isso baseado no que as pessoas falam, no que eu aprendi e da forma que funciona comigo, tá? Então é ideal que você esteja pronto, que você esteja bem para você conseguir atingir um relaxamento tranquilo e, de preferência, quando acabar o exercício, você ainda consiga ficar um tempozinho, 5, 10 minutinhos acordado ainda, que aí você consegue pegar essa linha de transição entre o sono e a vigília, sabe? Que é onde entra o estado hipnagógico ali. E quando você pega o estado hipnagógico, nossa, está muito fácil, sabe? De você conseguir dar o próximo passo, que é sair do corpo, deixar o corpo acabar de dormir e seguir em frente na projeção. Então, minha dica é essa, tá? Aí tem uma outra pessoa que colocou aqui, eu não sei o nome, né? Tá @dckft. Tá assim, tem algum relato de contato com outros seres de outras dimensões? Eu não entendi, confesso que eu não entendi claramente a pergunta, tá? São seres de outras dimensões, ou seja, terceira dimensão, quarta dimensão, né? Do mental superior, tudo. Ou ela quis dizer seres de outras dimensões, querendo dizer seres extraterrestres, né? Porque só de eu ter contato com espíritos encarnados, eu já estou tendo contato com seres de outras dimensões, tá? Então, se for isso, a resposta é sim, né? Tanto mais evoluídos, quanto medianos, quanto como nós, já tive contatos com esses seres. Agora, se for seres de extraterrestres, sim, já tive algumas experiências, sim, de estar dentro de nave, né, e conversar e ver as pessoas assim, a pele parecer pele de borracha, pele feita de borracha, muito esquisito, pelo menos o que eu consegui trazer comigo foi isso, sabe? Agora já tive experiência também de ver naves grandes, muito grandes, né, lúcido. Teve uma experiência minha que eu estava num círculo, era como se fosse um campo de futebol sem as traves do gol, aquele espaço assim, mas não gramado, tudo de terra assim, e umas casinhas em volta assim, e a gente estava ali, de repente chegou uma nave, parou assim, e tinham pessoas em volta com as mãos dadas em círculo, devia ter umas 100 pessoas, formava um círculo bem grande nesse campo. Era como se fosse assim, se a gente precisasse entrar numa frequência, e para isso a gente precisasse dar as mãos para todos que estão naquela frequência, permitir que esses seres extraterrestres chegassem ali, né, que a nave deles chegasse. Então chegou a nave, desceu os seres, conversou com algumas pessoas ali, eu não entendi o que era, mas passado um tempo eu falei, nossa, que experiência maravilhosa, como é que eu vou relatar isso, né? Como é que eu vou gravar isso? Eu nem sei o que está acontecendo direito, só estou vivendo a experiência.
Então, assim, tive essa experiência, mas experiência mesmo de você sentar, de você ir para outro planeta, ser levado, ainda não, tá? Eu falo ainda não porque eu quero ter, sim, essas experiências também. Eu gosto de me intitular como um pesquisador dos planos, da espiritualidade em geral. Tá bom? Então é esse o relato e essas as respostas aí. Agradeço vocês e até o próximo domingo. Grande abraço.